Marcos capítulo 9, 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Vamos esperar aí, né? O celular. Obrigado. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus amados irmãos. Eu vou pedir à missionária Rosa que nos dirija a Deus nessa oração, querida. Vamos orar. Não sei se o microfone está aí, se não tiver, Rosa, vai sem o microfone mesmo, querida. Oh, Deus. Sabendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Amém. Um Deus que cuida de cada um de nós, que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. E por tudo isso nós queremos te louvar. Amém. E muito mais, ó Pai, pelo alimento da tua palavra que ela traz aos nossos corações. Oh, Deus. E nesta noite, Pai, nós queremos te adorar e queremos, ó Deus, te prestar este culto, mas nós sabemos também que o Senhor está falando aos nossos corações, Oh, Pai. Deus. E que possamos sair daqui revestidos do Senhor, da tua palavra e do teu Espírito Santo, para podermos, ó Deus, vencer cada dia. E que possamos também, ó Deus, orientados pelo Senhor, Oh, direcionados pelo Senhor, saber, ó Deus, como viver bem até a volta gloriosa do teu Filho Jesus Cristo. Amém, E é em Senhor. nome dele, Pai, que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Em 1986, eu estava no segundo ano do seminário em Campinas, e nós fomos convidados, um grupo que nós tínhamos
no seminário, um grupo musical, éramos em 7 seminaristas. Nós fomos convidados para ir fazer um trabalho no final de semana, sexta, sábado e domingo, numa igrejinha, numa cidade lá de Minas Gerais, sul de Minas, quase divisa ali com o Rio de Janeiro já, com o estado do Rio, onde está o Pico das Agulhas Negras, né? A cidade de Itamonte, em Minas Gerais. Nós fomos para lá, foi inesquecível aquela viagem, que nós tivemos que tomar 7 ônibus para ir, 7 ônibus para voltar, né? Porque era uma cidade muito pequena e não tinha ônibus direto, você tinha que ir para o lugar. Eu lembro que um dos colegas descia correndo do ônibus para comprar passagem para todo mundo, voltava correndo para a gente conseguir pegar um ônibus atrás do outro, né? Mas chegamos lá, chegamos. Uma cidade pequena, uma igreja bem pequena, e o pastor da igreja, ele estava tentando fazer um trabalho para despertar aquela igreja. E nós fizemos trabalho, eu me lembro, nós fizemos trabalho na sexta-feira à noite num colégio, pregamos, colégio cheio de jovens, cantamos, pregamos ali, anunciamos a Cristo. No sábado também fomos em vários lugares onde íamos, cantávamos, pregávamos. No domingo de manhã, domingo à tarde, num lugar onde o pessoal jogava futebol, arrumaram um caminhão lá para a gente ficou em cima do caminhão, com sanfona e violão, e cantando ali para atrair as pessoas e pregar o evangelho, domingo à noite. E fomos embora. Depois eu nunca mais soube de Itamonte. Soube há alguns anos que um querido irmão, que era do nosso grupo, o Manuel, ele foi para Itamonte ser pastor lá. Ele casou-se com uma moça de lá e foi ser pastor nessa igreja. Mas domingo passado, que eu estava em Adamantina pregando no aniversário lá da igreja, eu fui tomar café antes do culto com um casal da igreja, um casal já idoso da igreja, nos serviram um café, e eu fiquei sabendo que eles tinham ido a Itamonte para visitar o Manuel. Daí eles me falaram: olha, nós vamos todo ano para lá, vamos todo ano visitar o Manuel. Ele é muito amigo, porque ele foi pastor aqui em Adamantina também, foi o primeiro ministério dele, fizemos muita amizade e todo ano a gente vai para lá, um lugar maravilhoso. E daí ela me contava um pouco mais da história da igreja de Itamonte. Ela falou: olha, a igreja de Itamonte, quando o Manuel foi para lá, a igreja estava quase morta. Não tinha mais ninguém, o presbitério, ele decidiu tornar a igreja congregação novamente, porque a igreja foi perdendo membros, foi saindo gente, não tinha mais ninguém, aquele pingo de gente na igreja. Então, o presbitério decidiu deixar lá como uma congregação presbiterial. Mas 3 senhorinhas da igreja, senhoras idosas, elas assumiram um compromisso de todas as manhãs, todos os dias, às 6 horas da manhã, elas iam todos os dias orar na igreja para que Deus levantasse aquela igreja, para que Deus restaurasse aquela igreja. Hoje, essa senhora falando para mim: pastor, o senhor vai lá hoje, o senhor precisa ver que igreja, pastor. A igreja lotada, eles construíram um templo novo, eles têm escola que vai até o 3º colegial. Hoje os filhos do pastor Manuel, uma estuda medicina, o outro estuda lá no Mackenzie, né? Eles estudaram, se formaram lá no colégio e saíram do colégio e já foram direto para lá. Por quê? Não é por causa do pastor Manuel, ele é um grande pastor, mas porque 3 senhorinhas de idade pagaram o preço de orar para que aquela igreja que estava semi-morta, na UTI, que o presbitério quase fechou a igreja, só não fechou por piedade, por causa de algumas poucas pessoas que ali frequentavam, aquela igreja voltou a ser uma grande igreja, uma igreja forte. Ela falou: pastor, o templo lá é enorme, ainda tem mezanino, lota embaixo, lota em cima, é uma maravilha e um louvor daqueles, porque o Manuel cantava muito bem, gostava muito de música, e é um louvor que é uma bênção. E o filho adotivo do Manuel é pastor aqui em Tupã. Falei: olha só que coisa, que maravilha, né?
Que notícia maravilhosa. Como é bom, queridos, a gente ouvir notícias assim, né? Quando eu estava contando para Simone na segunda-feira sobre isso, a gente fica até emocionado, que a gente até chora, né? Quando eu estava contando para ela ali, meus olhos se encheram de lágrimas de saber de notícias assim. Que Deus, poderoso Deus, o Deus que age na vida daqueles que buscam, daqueles que creem, daqueles que clamam a Ele dia e noite. E Ele ouve, Ele atende às orações dessas pessoas. Queridos irmãos, foi assim que esse pai desesperado procurou Jesus. O pai dessa história, desesperado, procurou Jesus em favor do seu filho, que estava endemoniado. É interessante essa história porque ela ocorre num contexto em que Jesus, ele estava ali ensinando coisas muito preciosas aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E de repente Jesus, ele sai de cena. Ele pega 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e vai para o monte, para orar com eles. Eles estão lá no monte. Enquanto estão lá no monte, diz a palavra do Senhor que Jesus é transfigurado diante deles. As vestes, o rosto, todo o ser de Jesus fica tão branco como se fosse o sol em pleno meio-dia. E de repente aparecem ao lado de Jesus as figuras de Moisés e de Elias, representando a lei e os profetas. E uma voz do céu que dizia: "Esse é o meu filho, a ele ouvi." E de repente Moisés e Elias somem da presença e só fica Jesus. Jesus, ele é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da palavra profética. Ele é aquele que o povo deveria esperar. Ele é aquele que Pedro, por inspiração divina, havia dito: "Tu és o Cristo, Filho de Deus", um pouquinho antes da transfiguração. E Jesus então revela esta verdade agora gloriosa ali no Monte da Transfiguração. Mas enquanto Jesus sobe lá, ele subiu com 3, ficou quantos apóstolos mesmo lá embaixo? 9, né, irmãos? 8 não, né? 9 com 3 dá 12, né? Então 9 ficaram lá. 9 ficaram ali embaixo. E de repente um pai desesperado com o menino chega até os 9 apóstolos e pede desesperadamente a esses 9 apóstolos que eles atendessem ao seu filho que estava numa situação terrível. E diz a palavra do Senhor que o pai do menino, quando Jesus chega, pede a Jesus que faça alguma coisa pelo menino, porque os discípulos de Jesus nada puderam fazer pelo menino. E é interessante toda essa história, porque ao chegar no lugarejo, Jesus vê aquela multidão ali conversando, e um grupo que está ali em cima dos apóstolos. Não era o pai do menino e nem o menino, mas eram os mestres da lei que estavam discutindo com os apóstolos, os 9. E Jesus vê os seus apóstolos discutindo com os mestres da lei. E é importante isso demais aqui no texto, porque esse texto vai revelar para nós, meus amados irmãos, que os discípulos de Jesus, eles estavam envolvidos com as pessoas erradas e com as discussões erradas. Por quê? Porque Jesus havia dito para eles, ensinou-lhes, quando os enviou de 2 em 2 na missão dos 12, Jesus havia dito para eles: "Vocês não se dirijam a ninguém, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel." Eles não deveriam perder tempo com as pessoas erradas e com discussões erradas. Eles foram enviados com o propósito de pregar o evangelho do reino, de curar os enfermos, de expulsar os demônios das pessoas que estavam endemoniadas. E eles não estavam fazendo isso quando Jesus chegou.
Quando Jesus chegou, eles não estavam atendendo as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque os mestres da lei, eles não se achavam assim, eles não se viam como gente que necessitava de arrependimento, nem gente que necessitava de ajuda. Quer dizer, estavam atendendo as pessoas erradas, investindo tempo em pessoas erradas, e o que mais? Estavam discutindo, com toda certeza, o texto não nos diz o que eles discutiam, nós não temos a informação, mas os mestres da lei, eles nunca discutiam algo que realmente fosse assim, tão importante. Eles só queriam, como eles faziam com Jesus a maioria das vezes, colocar Jesus em situação difícil. Eles nunca conseguiram, é fato, mas eles tentavam colocar Jesus em situação difícil, com questões polêmicas, e também, com toda certeza, o quiseram fazer com os apóstolos de Jesus, para descredenciarem os apóstolos. Então os apóstolos, em lugar de estarem atendendo as ovelhas perdidas da casa de Israel, atendendo às necessidades dessas ovelhas e pregando o evangelho do reino a elas, eles estavam perdendo tempo com gente que não precisava, que não queria saber de Deus, e com gente que não queria mudar de vida. Jesus, então, diz a palavra do Senhor, que os discípulos, eles foram incapazes de ajudar alguém que de fato precisava de ajuda. Preste atenção nessa questão, como essa questão ela é importante. Quando nós perdemos tempo conversando coisas que não deveríamos de conversar, que não edificam, que não promovem o reino de Deus, quando nós gastamos tempo com pessoas erradas, meus amados irmãos, o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Nós nos tornamos pessoas incapazes de ajudar aqueles que realmente necessitam, porque os nossos olhos são tirados delas. O nosso coração não está mais naquelas pessoas. E aí nós vivemos falando até das coisas de Deus, de vez em quando, fazendo às vezes coisas religiosas, mas nós não ajudamos as pessoas, não tiramos as pessoas das situações terríveis que elas estão vivendo. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles não puderam fazer nada, mas poxa vida, eles já tinham feito coisas extraordinárias. A Bíblia Sagrada diz que quando eles voltam da missão que Jesus dá a eles para que fizessem, eles voltam super felizes, alegres, porque eles viram o poder de Deus agindo na vida deles. Eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios de pessoas, eles viram pessoas se arrependendo de seus pecados. Mas o que foi que aconteceu agora? Por que é que eles não puderam ajudar? Mas aquele pai, ele sabia que a situação do seu filho não podia permanecer daquela maneira, porque o seu filho poderia morrer a qualquer hora, qualquer momento. Então ele se dirige a Jesus. Ele se dirige a Jesus agora, duvidando do poder de Jesus. Por que é que ele duvidava do poder de Jesus? Porque os discípulos de Jesus não puderam fazer nada por ele. Os discípulos de Jesus representavam Jesus. Quando eles iam orar por alguém, eles oravam em nome de Jesus. Quando eles iam expulsar o demônio de alguém, eles expulsavam no nome de Jesus. Quando eles pregavam o reino de Deus a alguém, eles anunciavam a Jesus. E quando eles não puderam fazer nada, quem é que ficou com o descrédito? Foi Jesus. Porque aqueles que o representavam não puderam fazer nada por aquele menino que estava naquela condição miserável.
Será que nós conseguimos entender bem essa situação? Que situação séria. Que situação séria. Eles representavam a Jesus e eles não puderam fazer nada. Quer dizer, que poder é esse que esse Jesus tem? E eu imagino aquele pai, se eles não puderam fazer nada, acho que esse Jesus aí também não pode fazer nada. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, aquele pai procura Jesus. E diz, abre o coração com Jesus, desesperado, falando da situação do seu filho. E ele faz a seguinte pergunta. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele expressa essa verdade. E Jesus faz a pergunta na realidade, se podes? Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mas diante daquela situação, olha o que o homem vai falar. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, mas eu não creio muito mais. Quem gerou a incredulidade no coração daquele homem? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, foram os discípulos de Jesus. Aqueles que deveriam levar a fé para os corações, geraram incredulidade no coração daquele homem. Aqueles que deveriam ser as colunas de fé, para que quando Jesus chegasse, todos estariam preparados para receber Jesus, na realidade, eles desacreditaram, colocaram em descrédito o nome e o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o nome de Deus é santo. E Ele reivindica a santidade do seu próprio nome. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Jesus, como Ele amava aquele homem e Ele queria abençoar a vida daquelas pessoas, então Ele vai, conversa com aquele homem, abençoa aquele homem e mostra aos discípulos o porquê eles falharam. Mas é interessante que Jesus, quando Ele começa a dialogar com aquele pai, Ele não simplesmente chegou, o pai trouxe o menino e Jesus já foi colocando a mão no menino e foi orando por ele, qualquer coisa nesse sentido. Você observa que Jesus, Ele quis saber qual era a situação do menino. Qual é a situação do seu filho? Ele pergunta ao pai, há quanto tempo o menino está assim? Há quanto tempo ele está assim? Por quê? Porque aquela era uma situação que Jesus esperava verdadeiramente o envolvimento daquele pai. Mas poxa vida, pastor, ele já não estava envolvido, ele não levou o menino. Não foi ele que pegou o menino e levou até os discípulos. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo aos irmãos. O que é que aconteceu? Quando ele levou e os discípulos nada puderam fazer, como é que ficaram as emoções? Como ficou a fé daquele homem? Ele estava saindo dali abatido, angustiado, porque a única esperança dele estava naquelas pessoas e aquelas pessoas nada puderam fazer. Então a fé dele foi por água abaixo. Mas Jesus precisava da fé daquele homem porque o seu filho não podia responder por si mesmo. A situação espiritual daquele menino era uma situação tão grave, tão séria, que aquele menino não podia responder por si mesmo. E aí o que Jesus faz? Jesus mantém um diálogo com esse pai com o objetivo de que aquele que é o doador da fé, o próprio Senhor Jesus Cristo, e que não age onde não tem fé. Verdade é que na sua cidade Jesus não pôde fazer muitos milagres devido à incredulidade do povo que estava lá.
Jesus então renova a fé no coração daquele homem, porque a fé é um dom de Deus. Então Jesus, ele renova a fé no coração daquele homem quando ele começa a conversar e leva aquele homem a se envolver novamente e a entender que ele faz parte também desse processo. Como aquelas irmãzinhas que às 6 horas da manhã iam lá para o templo vazio, uma igreja semi-morta, que entenderam que as orações delas tinham valor diante do trono da graça de Deus, e que elas não desistiram porque elas sabiam que Deus as ouviria e as atenderia no tempo dele, segundo a vontade dele. Elas se envolveram. Jesus também queria que aquele pai se envolvesse, e ele se envolveu. E quando então ele pede a Jesus que Jesus o ajude a vencer a sua incredulidade, é isso que Jesus faz. Jesus ajuda aquele homem. Meus amados irmãos, como nós precisamos de pessoas assim em nossas igrejas hoje. Como nós precisamos. Ontem eu tive uma surpresa boa e ruim ao mesmo tempo, num só momento. Eu fui para Bauru com a minha família, no aniversário de um sobrinho. Eu estava lá. De repente eu vi um rapaz lá. Eu falei, parece que eu conheço aquele rapaz, mas eu não vou dar fora não. Vou ficar aqui na minha. E eu vi que ele olhou, ele até deu um sorriso assim. Eu fiquei meio assim, sem graça, e sentei. Daí ele veio até mim, ele falou, reverendo Watterson. Falei, rapaz do céu, é você mesmo. Né? Que ele estava barbudo e tal, né? Falei, puxa vida, quanto tempo. Ele era um menino que quando eu era adolescente voltei para a igreja, com os meus 16 anos, ele devia de ter os seus 10 anos. Né? Ele devia de ter 10 anos. Ele era da igreja, de uma família da igreja. Mas eu nunca tive conversa assim com ele, porque ele era bem mais novo do que eu fui para o seminário, voltava lá para a igreja, a gente fazia os trabalhos, mas nós nunca tivemos aquele contato. Hoje ele é advogado, é professor de direito de uma universidade lá em São Paulo, e a gente começou ali a conversar. Ele falou assim para mim, pastor, eu nunca esqueço de você, porque você e a geração de vocês influenciaram muito a minha geração lá na igreja. Como eu louvo a Deus. Quando eu lembro de vocês, eu tenho alegria no meu coração. Pelo que vocês fizeram, os trabalhos que vocês faziam lá com a gente. E eu fiquei assim, meu Deus, eu nem lembro desses trabalhos. Nem lembro direito disso, faz tanto tempo. Ele falou, hoje eu sou professor da mocidade lá da igreja. Da minha igreja, lá em Jaú. Ele trabalha em São Paulo, mas mora em Jaú, fica a semana inteira lá. Ele falou, eu sou professor dos jovens, mas eu tenho muita tristeza, que nós temos 3 jovens na classe da mocidade. 3 jovens. 3. E eu lembro da classe da mocidade. Era uma classe que tinha uns 40, 45 jovens, quando a gente estava lá. Era difícil às vezes até entrar, porque a sala ficava muito amarrotada de gente, né? Era um médico que dava aula. Nós tínhamos pessoas ali maravilhosas. Ele está até hoje lá, fez 73 anos essa semana, esse médico. E hoje, por causa do local onde a minha sala está, eu passei pela sala da mocidade. Quantos alunos tinham lá hoje, João? 3. E na hora eu me lembrei do Luiz Roberto, do Beto, de ontem da nossa conversa. 3 jovens. 3 jovens. Daí à tarde eu fui levar a palavra no velório da Dona Deca. Fui lá levar a palavra no velório da Dona Deca, irmã da Dona Amália. Eu estava ali. Quando eu estacionei meu carro lá no cemitério São João Batista, eu vi um grupo de jovens do lado, na grama ali, dado as mãos. Tinha uns 20, 22 mais ou menos, dado as mãos.
Um jovem um pouco mais velho estava falando com aqueles jovens mais jovens mesmo. Eles estavam ali se comunicando, todos de camiseta igual. E eu vi que eles abaixaram a cabeça e oraram. Eu fui. Quando eu cheguei lá, cumprimentei a Elaine, cumprimentei os outros filhos da dona Deca. Daí chega esse grupo de jovens. Esse grupo de jovens pedindo para uma das filhas da dona Deca, que eu não conheço muito, pedindo: nós podemos fazer uma oração aqui? É 5 minutos. Nós podemos fazer uma oração aqui? Eles entraram, fizeram a oração, a menina falou alguma coisa, eu vi lá de fora alguma coisa sobre o coração, o Espírito Santo, e eles saíram. E foram para as outras salas fazer o mesmo. E sabe de onde eles eram? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Cerca de 20 a 22 jovens. Eu não vou falar mais nada. Nós tínhamos 3 jovens, esse número não é assim um número assim que foi hoje, né? É o número geralmente que tem, não é, João? Dilermando e João. 5, 6. Onde estão os jovens? Onde estão os nossos filhos? Nós estamos clamando em favor dos nossos filhos diante de Deus, como aquele pai que pediu: me ajuda, Senhor, me ajuda, o meu filho não pode ficar assim. Eu acho interessante esse texto ainda, ele tem uma outra questão. Veja aí comigo, versículo 25 e 26. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais volte nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Queridos, nesse mundo, diante daquilo que Jesus chama no versículo 19 de geração incrédula, nesse mundo que nós vivemos, muito que se chama de vida é morte, e muito que se chama de morte é vida. Vou repetir isso. Há muita aparência de vida, que é morte. E há muito daquilo que parece que é morte, mas é vida. Esse menino tinha aparência de morto, mas estava vivo. Porque Jesus mudou a vida daquele menino. Jesus não só curou aquele menino, Jesus mudou a vida daquele menino. Queridos irmãos, qualquer pessoa que não tiver a Cristo no seu coração, não importa a aparência de vida que ela tenha, ela está morta. Ela está morta. E qualquer pessoa que tenha Cristo no seu coração, por mais simples que esta pessoa possa ser, por mais fraca que esta pessoa possa ser, ela está viva. Porque ela tem a Cristo no seu coração. Cristo. Será que nós confundimos morte com vida e vida com morte? O meu filho está bem. Ele está muito bem. Hoje ele tem, ele fez isso, ele fez aquilo, ele recebeu isso, ele está empregado, ele estudou, ele fez A, ele fez B, ele fez C, ele conseguiu isso e conseguiu aquilo. Meu filho está muito bem. E daí você pergunta: e ele está firme na fé? Não, na igreja ele não vai, mas ele é crente, viu? Na igreja ele não vai, ele não tem compromisso assim, não lê a Bíblia, mas ele é crente. Aparência de vida que está muito bem, mas está morto. Está morto. Queridos e amados irmãos, como é que nós vemos os nossos filhos?
como é que nós vemos a situação espiritual dos nossos filhos? Se nós mesmos não admitirmos que os nossos filhos, eles estão numa situação desesperadora, nós não vamos buscar a Deus como deveríamos buscar em favor deles. Era essa questão desse pai aqui, ó. Se esse pai não tivesse o entendimento da situação do seu filho, em que grau estava, ele não teria voltado e buscado a Jesus. Há alguns anos, a Igreja Central, nós trouxemos um pastor aqui, pastor muito querido, que era da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. Esse pastor, ele viveu nos Estados Unidos 22 anos como missionário lá. Newark, ali perto de Nova York, ali, né? Ele viveu lá. Missionário, trabalhou muito lá, fez um trabalho maravilhoso, seus filhos foram criados ali. Ele voltou para o Brasil. Mas ele tinha um dos seus filhos que era um menino meio complicado. Lutou muito com aquele menino. E ele estava aqui no Brasil, fazendo todo o trabalho, e ele compartilhava isso conosco. E ele ficou sabendo que o seu filho havia se envolvido com drogas lá nos Estados Unidos. Ele ficou desesperado. Ele deixou o ministério pastoral, ele deixou tudo e foi embora para os Estados Unidos para ficar com o filho dele. Ele tinha umas reservas que ele tinha conseguido, que ele também fazia auditoria, ele é uma pessoa muito capaz, fazia várias coisas, e ele voltou para os Estados Unidos. Ele disse o seguinte: eu ia com o meu filho onde ele ia, eu não largava o meu filho 24 horas por dia. E orando com meu filho, clamando a Deus pela vida do meu filho, mesmo às vezes ele brigando comigo. Mas eu não larguei do meu filho, até o meu filho ser liberto daquele mal. E a sua vida ser transformada pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, até onde nós estamos dispostos a ir para ver a transformação das pessoas que nós amamos? Até onde nós estamos dispostos a ir para a transformação dos nossos filhos, pensando nos nossos filhos em nossos dias? Em nossos dias. Diz a palavra do Senhor, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? O que nós fizemos de errado? Eu fico imaginando os discípulos, né? Na mente deles, às vezes havia assim, é o método certo. Você lembra lá como que a gente fez naquele caso lá em Sidom? Como que foi mesmo? A gente colocou as mãos assim, talvez a gente esteja colocando a mão do lado errado, né? Eu imagino, porque os discípulos, eles tinham umas coisas tão loucas, que eu fico imaginando as discussões deles. E Jesus vai mostrar aqui para eles, como já havia mostrado antes, em outros episódios aqui do Evangelho de Marcos, que não é método. Jesus às vezes curava com a palavra, com as mãos, com o cuspe, com o lodo. Cada hora ele fazia de um jeito, porque não tem método. Não tem método. E não tem pessoa. Jesus vai dizer para eles, ele respondeu: essa espécie só sai, pela oração e pelo jejum. O que Jesus está falando aqui, queridos irmãos? Tem que haver comprometimento de vida. Se você não sentir o que o outro está sentindo, se o seu coração não se encher de compaixão pelo outro, isso não vai acontecer. Enquanto as nossas preocupações estiverem erradas, nós não vamos corresponder ao que Deus espera de nós em nossas orações. Vou repetir isso. Enquanto as nossas concepções das coisas, elas estiverem erradas,
nós não vamos ter respostas em nossas orações. Porque Jesus, ele vê o nosso envolvimento. Se eu não mudo, como é que o meu filho vai mudar? Se nada acontece dentro de mim, como é que vai acontecer na vida do meu filho? Se eu sou a mesma pessoa, nada muda, eu tenho o meu padrão. Sempre do mesmo jeito, como é que vai mudar alguma coisa? Primeiro tem que atingir a mim. Tem que haver uma mudança aqui dentro de mim. E depois dessa mudança aqui dentro de mim, quando começar, ela não precisa ser completa. Porque esse pai disse para Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ela não precisa ser completa, mas ela precisa ter começado. Jesus não falou se você tiver fé do tamanho de uma jamanta, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Tem que começar alguma coisa dentro de mim, dentro de você. Uma mudança real, que Jesus olhe e ele vê, é mudança. Mudança que você não pode mostrar para os outros. Eu não consigo mostrar, até eu consigo mostrar para as pessoas mudança. Eu mudo, começo a fazer uma oração mais aparentemente piedosa, começo a fazer coisas assim, externas, mas a Bíblia diz que Jesus, ele vê o coração. Então Jesus, quando ele olha para dentro do meu coração, ele vê em mim alguma mudança verdadeira, alguma mudança real, nem que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que ele fale aí, é aí. Vou pegar isso. E através disso, mas se ele não ver nenhuma mudança, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Quando Jesus chegou, aquele menino mudou. E como ficou o pai do menino será? O texto não fala, mas eu imagino aquele pai do menino saindo com o menino abraçado. Eu não sei se ele chorava, se ele ria, mas eu acho que ele abraçava muito aquele menino, beijava o rosto daquele menino, e eles foram no Starbucks tomar café, e eles contaram as coisas, tiraram uma selfie, colocaram no Facebook, e falaram, Jesus mudou nossa vida. Queridos irmãos, será que nós entendemos que nós fazemos parte do processo? Nós fazemos parte do processo de transformação, de mudança. Nós fazemos parte. Coloque-se nas mãos de Deus, mas de verdade. Não queira que os outros façam, coloque você. Os bens mais preciosos que você tem, coloque você. A sua vida, seu lar, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, coloque você. E deixa Deus operar. Que daí nós vamos realmente ver o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos entender na prática, na vida. E quando a gente chegar aqui e cantar Poderoso Deus, vai ter um sentido verdadeiro dentro do nosso coração. Porque nós experimentamos em nossa própria vida o poder maravilhoso desse Deus. Eu contei essa história aqui, mas eu termino com ela, já contei há muito tempo, então não sei nem se os irmãos se lembram. Mas há alguns anos eu conheci um rapaz, eu era pastor em Presidente Prudente, ele chamava André. Eu conheci, na realidade eu o conheci na cidade de Colorado, no Paraná. Nós fomos com um grupo de jovens da igreja para lá. Chegamos lá em Colorado, um jovem nos recebeu, todo alegre e tal, festivo, né? Um pouquinho mais novo do que eu, muito alegre. Era o André, nos recebeu, e ele era o missionário ali da igreja, nos recebeu muito bem e tal, fizemos um trabalho legal juntos. E depois eu gostei tanto do André, eu falei, André, vai lá pregar, porque ele falou para mim, eu sou lá de Prudente. Minha mãe está lá na sua igreja, pastor.
Falei, você está brincando comigo? Está lá. Minha mãe vai lá, minha mãe e minha irmã. Falei, rapaz, então você precisa ir para lá. Você precisa ir para lá. E ele foi lá um dia pregar na igreja. E Deus tinha guardado uma grata e maravilhosa surpresa. Porque o André começou a pregar, ele começou a contar a história dele. O André, ele era terrível. Terrível. Talvez a família do Emery, que tenha conhecido o André, soube do André lá pelos lados de Martinópolis. Porque o André foi preso lá em Martinópolis e uma vez. Ele estava lá, ele era tão terrível. Andava com um revólver na cintura. Chegava nos lugares, se desse uma doideira nele, bebia muito, cheirava todas, ele dava tiro e tal, aquela coisa, e ele foi preso lá em Martinópolis. E preso, sua mãe começou a visitá-lo no presídio, na cadeia. Ele estava na cadeia. E ele disse que lá de dentro da cadeia, ele sabia que ninguém mais se importava com ele, que ninguém ligava, mas ele sabia que a mãe dele, todos os domingos, ela ia e se sentava lá na sarjeta. E ele ficava imaginando lá de dentro da cela, a sua mãe sentada na sarjeta, orando pela vida dele. Porque ela, quando ela ouvia lá, ela dizia para ele, André, eu oro todos os dias por você, meu filho. Eu oro para que Deus mude a sua vida, para que você venha a ser um homem de Deus. E ela pregava o evangelho para ele toda vez que ela ia lá. E ele falou, aquela visão, eu ficava lá dentro. No início eu não ligava, não estava nem aí, meu coração estava tão duro que eu não ligava para nada. Não queria nem saber, entrar por aqui, sair por aqui. Mas com o passar do tempo, minha mãe falando, eu conseguia visualizar minha mãe sentada na sarjeta do outro lado da rua, esperando a hora no domingo à tarde para ela poder entrar na cadeia e fazer a visita para mim. E Deus foi tocando no meu coração e eu comecei a ler a Bíblia lá dentro da cadeia. E lá eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus e hoje eu estou aqui. Minha mãe está aí, mamãe vem aqui. Porque eles não sabiam que ela era a mãe dele. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Deus faz grandes coisas quando nós, como aquele homem, como aquele pai, nós somos sinceros, honestos diante do Senhor. Senhor, eu tenho muita dificuldade de crer, mas ajuda-me, porque eu preciso, eu quero mudança, Senhor meu Deus, na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, seja lá de quem for. Mas você ser honesto na presença do Senhor. Mas tem que começar em você. Teve que começar no coração daquele pai. Não começou nos discípulos. Jesus não falou, volta lá agora, vocês vão orar de novo. Não, começou no coração daquele pai. E através do coração daquele pai, Jesus Cristo transformou a vida daquele filho. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos ser como aquele pai. Com a nossa fé pequena, cheia de deficiências, mas nós possamos ir de todo o coração para a presença do Senhor em oração. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor. Pois não são poucas vezes que nos preocupamos com as coisas erradas, Senhor. Que discutimos as coisas erradas, que damos valor às coisas erradas. E não percebemos, Senhor meu Deus, o que isso tem gerado na nossa própria vida. Perdemos a capacidade de ter compaixão. Perdemos a capacidade de orar com autoridade e poder, em nome de Jesus. Perdemos a capacidade de ajudar as pessoas verdadeiramente necessitadas. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso coração. Vem, Senhor meu Deus, transformar a nossa vida, Senhor meu Deus, para que a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, a autoridade de Cristo esteja sobre nós, Senhor. Faz-nos homens de oração, mulheres de oração, servos e servas que te amem acima de todas as coisas.
e que tenham um único propósito na vida, buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. Senhor meu Deus, quando olhamos, ó Deus, para a geração, a nossa geração, olhamos para nós, olhamos para os nossos filhos, nós vemos, Senhor meu Deus, que alguma coisa está muito errada. Não é possível, Pai, acontecer o que está acontecendo hoje, porque há um desinteresse tão grande pela igreja, pelo evangelho. Falta amor, falta envolvimento. Por mais que nós tenhamos tantas coisas a fazer, nada justifica isso, Pai. Dá-nos honestidade diante de Ti. Eu não estou preocupado, ó Deus querido, em estar aqui lisonjeando, agradando o ego. Mas a minha preocupação, ó Deus, diante de Ti nesta noite, é comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja onde o Senhor me colocou. Para que o Senhor venha, ó Deus querido, trazer despertamento espiritual em nossas vidas, Pai. Que mude a nossa vida, que mexa com a gente, que faça a gente, Senhor, sentir no próprio coração, Senhor meu Deus, que algo precisa mudar na minha vida. Faz isso comigo, faz isso conosco, Senhor. Muda as nossas vidas, Senhor meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, renovar todo o Teu povo. Queremos ver as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Ó Senhor meu Deus, queremos vê-los radiantes, cheios do Espírito Santo, amando o Senhor. Ó Senhor meu Deus, se envolvendo, pregando o Evangelho para os seus amigos, não tendo vergonha de demonstrar a sua fé a ninguém, Senhor meu Deus, mesmo que isso acarrete, ó Deus, como vimos aqui hoje, no início desse culto nas bem-aventuranças, mesmo que isso traga perseguição, insulto, seja lá o que for. Pai querido, mas começa isso em nós que somos os adultos, os pais deles, os avós deles. Muda em nós, pelo tempo que já Te conhecemos, o tempo que estamos aqui. Ó Deus, começa em nossas vidas, começa em minha vida, Pai. Toca nos nossos corações, para que possamos experimentar o grande e maravilhoso poder do Senhor agindo em nós e por meio de nós, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos, assim lhe entregamos tudo, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, esteja convosco, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém